Voltamos? Tivemos um pequeno contratempo aqui na internet, mas estamos de volta. Perdão, nos ajude. Eu nem lembro onde é que eu estava, mas acho que eu estava falando de pecado grave. A produção aqui da Bom Jesus é ótima. Eles me mandaram uma mensagem assim, ó. Parou na fala. A última vez que me confessei foi no ano... 3 pontinhos. Aqui a gente tem uma produção muito boa, viu, Tá padre? certo. Então, primeira coisa, na confissão, dizer há quanto tempo que você não se confessa. Primeira coisa, né? Para a gente ter uma ideia, né, de... Primeiro, se cumpriu o preceito, né, de confessar uma vez ao ano, que é o mínimo, porque vamos supor, né, que a gente não se confesse uma vez ao ano, então é mais um pecado para a lista. Padre, ano passado, 2019, eu não me confessei. Minha última confissão foi em dezembro de 2018. Então, já está completando 2 anos daqui a pouco, né? Então, isso também é uma informação que também já é um pecado, né? E uma coisa que é muito importante, antes que eu continue, né, a falar da lista dos pecados graves, né, nem sei se eu vou falar, né, a lista dos pecados graves, eu acho que isso é bom que a gente pergunte mesmo para o confessor, né, ou nesses bons sites católicos, né, como aqui no site do Padre Alexandre, né, tem esse exame de consciência, explicação sobre a confissão, né, mas uma coisa importantíssima, que é o arrependimento. Nos atos do penitente, quer dizer, a pessoa que vai se confessar, ela tem que se preparar. Ela tem que se preparar para a confissão. Ela se prepara com o exame de consciência. Aí ela encontra os seus pecados, as suas ofensas a Deus. E aí vem a pergunta principal. Eu estou arrependido? Eu me arrependo dos meus pecados? Por quê? Porque se a gente não se arrepender, se a gente não estiver arrependido dos pecados, o que acontece? A gente não vai ser perdoado. Porque Deus perdoa a pessoa que está arrependida. A pessoa que pede perdão de forma sincera. E a sinceridade no pedido de perdão se chama arrependimento. Eu estou arrependido dos meus pecados? Então, é a condição para eu pedir perdão. E aí, é interessante, porque, com relação aos pecados graves, ou é tudo ou é nada. Então, vamos supor, uma pessoa tenha 5 pecados graves para pedir perdão. E ela se arrepende de 4. E não fala do 5º. Não fala. Então, essa pessoa que omite, que esconde um pecado grave na confissão, o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está tornando a sua confissão inválida. Não valeu. Mas eu me confessei dos 4, só faltou 1. Não valeu. Com os pecados graves, justamente porque um pecado grave já me afasta totalmente de Deus, então todos os pecados graves devem ser confessados para que uma confissão seja válida. Do contrário, não houve confissão. E detalhe, vamos supor que a gente conseguiu enganar o padre. Enganei o padre. Né? Patrícia, eu enganei o padre, eu fui lá, eu omiti, eu não contei, eu escondi aquele meu pecado grave do qual eu não estava arrependido, eu escondi debaixo do tapete, o padre não descobriu, porque, claro, nem todo sacerdote é Padre Pio. Né? Padre Pio de Pietrelcina, né? O santo Padre Pio, Deus lhe deu esse dom, né, de revelar os pecados. Mas nós, né, sacerdotes, entre aspas, né, de carne e osso, né, entre aspas, né, então nós que não temos esses dons especiais de Deus, quer dizer, a gente precisa escutar. Se a pessoa não disser, nós não lemos pensamento, Deus não revela para todo mundo, né? É um dom especial isso daí. Não vem de fábrica.
né? Não vem de fábrica. Com o sacramento da ordem, essa capacidade, não vem. Então, se uma pessoa omite um pecado grave, conscientemente, né? A pessoa tem consciência, mas não fala porque não está arrependido. Então, o sacerdote ele pode até dar a absolvição, ele pode até dizer a oração da absolvição. Aquela pessoa foi perdoada? Não foi. Não foi perdoado. Então, olha, dentro da sinceridade que a gente tem que ter na confissão, vale muito a pena, é necessário, se algum de vocês, se algum de nós, algum dia, se encontrar nessa situação de ter um pecado do qual a pessoa não se arrepende, conversa com o sacerdote. Fala com o sacerdote. Olha, eu tenho esse pecado, eu sei que é pecado, mas eu não estou arrependido desse pecado. Quer dizer, padre, me ajuda. Como é que eu faço? Como é que eu faço para alcançar esse arrependimento, né? E muitas vezes na confissão acontece isso. Que a pessoa, seja porque não entende, ou seja porque o amor a Deus é pequeno, seja porque, não sei, está tão acostumada com aquele pecado e vai trazer consequências, né? Dizer, pô, eu vou deixar de roubar a minha empresa, eu vou deixar de sonegar impostos, então isso vai ter uma repercussão humana na minha vida. Bem, tudo tem repercussão humana, só que umas repercussões, consequências, são maiores que outras, são mais complicadas do que outras. Então, às vezes, por tudo isso, a pessoa não se sente capaz de vencer o pecado. Mas isso é uma distinção importante, Patrícia, porque é diferente. Que bom que eu falei essa palavra. Eu disse, né? A pessoa não se sente capaz de vencer o pecado. Mas ela pode estar arrependida. São duas coisas distintas. A pessoa pode dizer assim: eu não me sinto capaz, mas eu sei que é um pecado. Eu sei que é uma ofensa a Deus, e eu não queria fazer isso, mas eu não me sinto capaz. Quer dizer, se essa pessoa se propõe, quer dizer, eu sei que vai ser difícil arrancar esse pecado. Eu sei que vai ser difícil não cometer esse pecado. Eu me sinto sem forças, mas eu vou me apoiar em Deus. Eu vou pedir a Deus: Senhor, dá-me a força para vencer esse pecado. Às vezes, o que nos falta, muitas vezes, é esse pedido. Pedir a Deus: Senhor, me dá a força. E a própria confissão, olha, essa intenção de pedir ajuda a Deus, na própria confissão. A gente tem que se lembrar que na confissão Deus perdoa os pecados, mas Deus também, além de perdoar os pecados, Deus derrama a sua graça para a gente ter mais força espiritual para esse combate espiritual, que é o combate contra o pecado. Então, essa petição: Senhor, me ajuda. Senhor, te peço perdão e te peço ajuda para não voltar a pecar. Porque o verdadeiro arrependimento, ele traz consigo o propósito firme de não voltar a pecar. Agora, a gente tem certeza que vamos voltar a pecar. Agora eu estou pensando no pecado leve. Porque o pecado grave, Patrícia, uma coisa que muitas vezes perguntam para a gente, né? Mas dá para viver sem o pecado grave? E a resposta é claríssima. A Igreja Católica nos ensina com muita clareza: sim. Deus nos dá uma graça, habitualmente Deus nos dá a graça para nunca pecarmos mortalmente. Essa é uma graça habitual. Para não pecar nunca, levemente, aí necessita uma graça especial. Então a gente não tem essa garantia. Então, a garantia de nunca pecar
pecados, né, leves, veniais, essa a gente não tem. Mas com relação aos pecados graves, sim. Basta a graça de Deus, a graça habitual de Deus, a graça sacramental, a graça da Eucaristia. Basta esta graça de Deus para a gente nunca cometer um pecado grave. Agora a gente tem que se perguntar, mas eu quero? Eu quero? Deus me dá graça, agora eu quero? É porque a gente precisa realmente se esforçar, né, padre? Exatamente. E quando a gente para pensar, por exemplo, nos pecados graves, né? Então, quando o Senhor fala que é tudo ou nada, né? Então, se é tudo ou nada, e eu sei que às vezes eu posso estar cometendo um pecado grave, mas que eu falo, não, esse aqui eu não vou confessar, não. Então, no fundo, a gente está tentando ludibriar a Deus, né? Coisa que é impossível. Exatamente. Então, eu posso até ludibriar o padre. Sim, que não com vai certeza. saber do meu pecado. Exatamente. Mas a Deus, né? Eu não vou. Então, no fundo, a gente está quase que uma perda de tempo ali, né? Não é uma perda de tempo, porque eu acho que esse exercício do exame de consciência, estar se confessando, é um se submeter, né? Então, assim, a gente estar sempre atento ao que Deus nos pede, é fazer esse exame, essa reflexão de ver o que Deus espera de mim e o que eu tenho feito, seja no exame de consciência ou seja até para eu às vezes converso e falo, até na hora de você organizar a sua fala da confissão, você já está organizando ali e tirando fora as desculpas que a gente tem para conosco, né? Sim. Na hora de falar com o padre. Então, é esse se submeter, essa humildade de se reconhecer pecador e se colocar diante de Deus, apresentando ali as suas faltas, né? Então, quando a gente pensa que é tudo ou nada, por que ia só chegar até a metade, né, desse sacramento? Ou seja, você pode até sair de lá achando que você recebeu a absolvição, mas para Deus você não recebeu. Isso às vezes, eu já escutei várias vezes, né, as pessoas falando, não, esse pecado eu não consigo confessar. E aí, padre, uma dúvida que surge às vezes também é em relação a... Então, as pessoas que vivem assim, com pecados de estimação, vamos chamar, né? E comungam, por exemplo. Depois ela vai... Precisa fazer essa pergunta? Tem muita gente que tem dúvida. Então, isso também está no Catecismo da Igreja Católica, nesse capítulo sobre a confissão. A Igreja diz com muita clareza. Eu vou ler. Se me permitam aqui, eu vou ler porque eu marquei. Eu não tenho memória. É porque o senhor já sabia que essa pergunta ia vir. Agora é encontrar, né? Uma coisa é marcar, outra coisa é encontrar. A marcação. É o número 1457, do Catecismo da Igreja Católica. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência pelo menos uma vez por ano. E agora vem o ponto que a gente queria ler. Isso que eu li agora a gente já tinha dito, né? Mas agora vem. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental. Então, essa é a norma. Há uma exceção. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que terminar de ler a frase do Catecismo da Igreja Católica. Há uma exceção. Só que eu já digo, tem que ser exceção. Se a gente se apoiar nisso daqui, para sempre viver a exceção, ela deixa de ser exceção.
Então, uma exceção tem que ser entendida como tal, algo realmente necessário. Aqui diz, né? Então, que não receba a Sagrada Comunhão sem ter se confessado antes. E aí diz, a menos que tenha um motivo grave para comungar, e lhe seja impossível chegar a um confessor. Então, as duas coisas. É assim que aparece uma exceção. Há um motivo grave para comungar e é impossível ir a um confessor antes desse motivo grave. Né? Aqui também diz, olha, pensando nas crianças da primeira comunhão, né? As crianças, está nesse número também, o finalzinho, a última frase do 1457 do Catecismo da Igreja Católica, as crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia. Quer dizer, isso que a Igreja nos ensina. Né? Quer dizer, há um pecado grave, cometi um pecado grave, primeiro, confissão. Depois, comunhão. E aí voltamos ao tema anterior. E se eu tiver um pecado do qual eu não me arrependo e eu não quero pedir perdão, então não pode comungar. Isso a Igreja não deixa dúvida sobre isso. Nós temos que ajudar essa pessoa a entender a gravidade do seu pecado. Então, essa pessoa é bom que venha à missa? Claro que sim. É bom que participe do grupo de oração? Claro que sim. É bom que reze o terço? Obviamente. Porque, inclusive, através de Nossa Senhora, a pessoa pode receber essa graça de Deus, através da sua mãe, do arrependimento. A pessoa que não está arrependida, ela tem que pedir a Deus, Senhor, abre meu coração. Senhor, toca no meu coração. Senhor, eu não estou dando conta. Eu não consigo dar esse passo. Quer dizer, uma pessoa quando pede, Deus concede. Deus concede. Deus concede a graça da conversão. E isso é uma conversão. Uma conversão. A conversão de um católico que precisa se converter para abraçar a sua fé com plenitude. Isso é muito importante. Né? Eu peço a Deus que todos nós tenhamos essa disposição verdadeira de... Eu quero que todo o meu coração seja de Deus. Eu não quero ter desculpa falar assim, eu não quero ter um pacto com o demônio. Eu não quero ter o meu coração amarrado no demônio, grudado em Satanás. Eu quero amar a Deus. Eu quero amar a Deus com todo o meu coração. E se tem alguma coisa dentro do meu coração que não é de Deus, a gente pede a Nossa Senhora, né? Mãe, Maria, estou olhando para um quadro de Nossa Senhora que tem aqui no estúdio, lindo, belíssimo. Lindo. Quer dizer, mãe, me ajuda. Minha mãe, Nossa Senhora, me ajuda. Não estou dando conta. Quer dizer, a senhora que deu conta, né? Maria Santíssima, né? Sem pecado concebida e nunca cometeu nenhum pecado, nem venial. Então, Nossa Senhora, realmente, esse grande modelo, e a nossa mãe, quer dizer, olhar para ela, né? Olha para Maria e pede para ela, mãe, livra-me de todo o pecado. Livra-me do mal. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Não é assim que a gente termina a Ave Maria? Então, olha, rezar a Ave Maria. Sugiro, né? Aconselho. Rezemos a Ave Maria com o coração, com consciência, pedindo a ela, né? Mãe, não dou conta. Não estou dando conta, mas eu quero. Eu quero dar conta, né? Aí, com certeza, né? Se a gente recorre à Nossa Senhora, com certeza, ela não vai nos deixar na mão. Ela vai nos ajudar. Olha, eu acho que está chegando a hora. Tinha muita coisa para falar ainda. Sim, desculpa. Não tem problema, foi ótimo. Mas realmente o tempo passa rápido. Desculpa. Uma coisa que nos acréscimos. Só mais uma dica, que isso daqui é muito importante.
eu já falei, né, que pecado grave, a igreja pede para a gente confessar a espécie e o número. Então, o que é espécie? É o tipo do pecado. Então, por exemplo, adultério não é fornicação. Fornicação são duas pessoas solteiras que cometem um ato sexual. Adultério é com uma pessoa casada. É diferente. Relacionamento sexual com uma pessoa do mesmo sexo é uma coisa. Com uma pessoa do outro sexo é outra coisa. Então, essas coisas têm que ser ditas na confissão, porque mudam a espécie do pecado. Uma coisa é realizar um pecado sozinho, outra coisa é realizar acompanhado de uma pessoa. E que pessoa é essa, né? Será que tem uma circunstância nessa pessoa que agrava o pecado? Por exemplo, nesse tema aí do sexto e do nono mandamento, né, os pecados contra a castidade, né? Quer dizer, é uma pessoa que tem um vínculo sagrado. Isso piora a situação, né? Uma pessoa casada é diferente de uma pessoa solteira, que é diferente de uma pessoa que tem um vínculo sagrado. Então, tudo isso tem que ser dito na confissão. Então, eu não preciso dizer quem é. Isso não interessa. Quem é a pessoa não interessa. Interessa que, quer dizer, eu cometi tal pecado, né? De tal forma, né? Eu não preciso descrever o pecado, mas eu tenho que descrever o tipo do pecado. Eu tenho que dizer o tipo, né? Olha, eu roubei. Tá, você roubou uma caneta Bic, ou você roubou uma nota de R$100, ou você roubou, né? Sei lá, você sonegou imposto, você sonegou R$10.000, né? É diferente, né? Uma Bic e R$10.000. Então, isso daqui tem que ser dito, né? Então, essas coisas, ou esses elementos, né, que falam qual é a espécie do pecado, tem que ser dito, né? E não se assustem, que se vocês não disserem, o confessor ele tem que perguntar. Ele tem que perguntar para esclarecer qual é o pecado. Então, não adianta dizer, eu pequei contra o quarto mandamento. Desculpa, o quarto mandamento tem um monte de pecado. Qual que você cometeu? Né? Ou aquela pessoa que chega assim no confessionário, eu quero pedir perdão a Deus pela minha preguiça, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha ira e pela minha gula. Desculpa, todo ser humano faz isso. Né? Quais são os seus pecados? Que isso daí é uma confissão genérica. Qualquer ser humano poderia dizer isso. Né? Qual que é a sua confissão? Qual que é a minha confissão? Né? Então, sermos muito concretos na confissão. Muito concretos. Não preciso contar história. Né? A história eu posso contar em outro momento. Né? No direcionamento espiritual, eu posso contar história. Até para receber mais conselhos. Né? Agora, na confissão, no sacramento da confissão, a gente tem que dizer o fato, os elementos, o pecado. Essa clareza, né? Essa objetividade e clareza, né? Na hora de relatar, de confessar propriamente dito os pecados. Bem, isso daqui eu não queria ir embora sem dizer isso, né? Então, dentro da limitação do tempo e da bagunça mental aqui, de estruturar essa palestra, né? essa conversa aqui, isso daqui eu também não queria deixar de dizer isso, né? Alguma coisa sobre a penitência, que é a última parte? A penitência, que é um dos atos que o penitente deve fazer, né? O sacerdote impõe a penitência. Olha, muitas pessoas dizem assim, olha, eu me esqueci da penitência. Então, quando você se lembrar dela, reze. Né? Reze a penitência quando você lembrar. Ah, mas foi um mês depois. Tudo bem, rezou. Quer dizer, só é pecado quando a pessoa omite a penitência de propósito. Quando a pessoa não quer cumprir a penitência, aí é um pecado. Agora, se a pessoa se esqueceu, quando ela se lembrar... Né? Agora, vamos supor que o sacerdote lhe imponha uma confissão, uma penitência, o padre deu uma penitência da confissão muito difícil de ser cumprida. Diz para ele na hora, não tenha vergonha, diz para o padre, ô padre, desculpa,
E eu não vou conseguir fazer isso daí. O Senhor pediu para eu ir de joelhos até, né, a Serra da Piedade, eu não vou dar conta. Né? Pega leve, por favor, né? Me dá outra penitência. Que às vezes a gente, né, nós padres, não sei, né? A gente fica meio louco assim na hora né? Ou a gente esquece, né, que a Idade Média já ficou para trás, né? Aquelas grandes penitências da Idade Média, né? Então, vamos facilitar a vida dos penitentes, né? Então, se a gente acha que aquela penitência nós não vamos dar conta, pede para o sacerdote, né? E teve vergonha e não pediu, pode pedir para qualquer outro confessor. Não precisa ser o mesmo, não. Qualquer sacerdote que atenda, que escute, né, validamente as confissões, tem essa faculdade, digamos assim, de mudar, né, de mudar a penitência. Isso eu não sabia. Né, qualquer sacerdote, não precisa ser o mesmo, não. Né? E quando o sacerdote esquece de dar penitência? Aí você pede. Ô padre, me dá uma penitência. E se o padre não quiser dar penitência, porque não sei, às vezes pode acontecer. Aí você reza uma penitência, você reza uma penitência e Deus está vendo, né? Deus está vendo a nossa boa intenção, desejo de... Porque, claro, o sentido da penitência é essa satisfação pelo pecado. Pecado que já foi perdoado, né? Só que a gente ainda precisa dessa satisfação, né? O sentido da penitência é esse, né? Essa purificação final das consequências daquele pecado na minha alma. Né? No videozinho que o padre Alexandre postou hoje sobre a confissão, na catequese para as crianças, a catequista que gravou o vídeo dava esse exemplo, né, o pecado é um quadro pregado na parede. Né, um prego que sustenta um quadro. Então, dentro dessa imagem que ela usava, quer dizer, o que é o pecado que Deus perdoa? O quadro e o prego. Deus, na confissão, Deus pega o prego, pega o quadro e aniquila, joga fora, desaparece. Só que ficou o buraquinho na parede, ficou uma marquinha. Então, a nossa penitência, o que faz é termina de consertar a parede, retocar a parede da nossa alma, do nosso coração. É isso mesmo. Ai, Padre Luciano, muito obrigada. Foi muito rico essa partilha. Acho que encorajar realmente as pessoas a buscar esse sacramento da reconciliação, né? Não tem por que a gente ter uma vida de oração, uma caminhada na igreja e fazer pela metade, parar no meio do caminho, né? Não, e quando a gente descobre o tesouro que é esse sacramento, né, que realmente é o sacramento da alegria, porque Deus está perdoando, e a gente sente isso. Olha, eu ouso dizer que a gente sente isso de forma física, porque a gente sai sorrindo de uma confissão. A gente sai com aquela certeza de que Deus perdoou os meus pecados. Os meus pecados, já não existem. E esse é um milagre, né? Para Deus, a partir daquele momento, é como se a gente nunca tivesse pecado. Olha que loucura de amor. Loucura de amor de Deus. Que joga fora, que aniquila, que não resta nada daquele pecado na nossa alma. E a gente que vai procurando se confessar com frequência, a gente vai percebendo, nossa, é uma baita ajuda, uma grande ajuda. Sim. O perdão de Deus, a graça de Deus. É lindo, e realmente a sensação que a gente tem após uma confissão é de uma paz e uma alegria. A gente é tomado realmente desse amor, né, de Deus que aniquila todas as nossas faltas, porque Ele quer se manter perto de nós, né? Então, se você tem dificuldade em confessar algum pecado, se você tem alguma questão, procure um sacerdote. Não permita que a vergonha, ou a dúvida, ou até a sua fraqueza espiritual te afaste dessa graça, do estado de graça, estar em estado de graça, né? O Padre Alexandre estava falando um pouco antes, no momento anterior de oração, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente só tem o dia de hoje. Então, às vezes, a gente fica, na nossa pequenez, fazendo planos, assim, não vou confessar esse pecado agora, porque aí, depois, lá na frente, isso tudo se resolve.
E, às vezes, o lá na frente não vai existir. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez. E buscar a reconciliação com a graça de Deus no hoje. Porque a gente só tem o dia de hoje para viver, não é, Padre? Exatamente. Padre Luciano, muito obrigada. Nada. Espero que o senhor possa voltar mais vezes. A gente vai sempre trazer uns temas assim bem difíceis para o senhor, que o senhor mata no peito. Não sabemos quanto tempo vamos estar aqui em estúdio, mas tomara que o senhor possa voltar para falar mais para nós. Muito obrigada, viu? Será um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Eu te convido, vou ficar de pé aqui, posso, gente? Vamos cantar uma música final. E o link caiu, algumas pessoas voltaram. E a gente vai fazer o nosso momento de ofertório do Sopro do Vale. Aí você pode ofertar pelo YouTube, aí na tela está aparecendo a conta da igreja e o QR Code para que você possa ofertar. Mais do que o nosso coração e mais do que a nossa vida, Senhor, nós queremos retribuir tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz para nós. Que as palavras de hoje possam chegar a muitas e muitas pessoas. Que elas sejam encorajadas a buscar a reconciliação contigo, Senhor. O Senhor que está de braços abertos para nos receber. Que larga tudo por um filho que volta, por uma ovelha perdida que volta. Nós queremos te agradecer, Senhor, e derramar a nossa vida sempre aos teus pés. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Habitas em mim, me pega em teu colo, me abraça em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Que o Senhor possa nos pegar no colo e acalmar tudo aquilo que precisa ser acalmado. Tudo aquilo que precisa
ser preenchido dentro de nós, trazendo a confiança de nos entregar verdadeiramente ao Senhor e poder exalar esse cheiro, esse bom perfume. Nós já avançamos aí a hora, mas por uma boa causa, porque o link caiu e tudo isso precisava de chegar aos nossos corações. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, dentro da Super Live, todas as segundas-feiras de novembro. O Padre Alexandre vai fazer essa Super Live. E o Sopro do Vale estará dentro da live. Então, se Deus quiser, estaremos aqui na semana que vem. Tenham todos uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Estivemos reunidos. Ah, Padre. Eu vou falar. Padre, dá a benção para a gente, por favor. Já ia terminar a live sem aproveitar a benção do Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso para os nossos corações, para as nossas famílias, para esse nosso desejo de santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez, Padre Luciano. De nada. Boa noite a todos. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar